Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Hellboy Omnibus número 1, que é intitulado Semente da Destruição, que é o título da primeira história do Hellboy, embora esse encadernado traga muito mais do que essa primeira história. Devo dizer que particularmente esse foi um lançamento que me agradou, que eu achei bem legal. Por quê? Porque a minha experiência com Hellboy ela é bastante errática. Eu li muita coisa do que foi publicado no Brasil do personagem, mas eu li tudo isso de forma aleatória. Por exemplo, eu li aquele encadernado da Mythos, A Morte do Hellboy, que traz, acho que ele junta três minisséries, né? Um encadernado mais parrudo. Só que eu li esse encadernado sem ter lido várias das histórias anteriores que culminavam nele. Então, o que acontece? Várias referências eu deixei passar. E quando estou falando de referências, estou falando de referências internas à história. É claro que as referências externas de Hellboy são centenas. Assim, é claro que dificilmente alguém consegue pegar todas. Não estou falando dessas referências. Estou falando das referências internas à história, daquilo que encaminhou a história para o ponto a que ela chegou. Isso não me impediu de curtir a morte do Hellboy. Eu curti até bastante. Mas a experiência, ela foi assim, incompleta. Porque quando eu fui atrás das edições anteriores para ler, eu já tinha esquecido boa parte do que eu tinha lido e que se passava adiante. Então, assim, enfim, eu nunca tive a experiência do todo dessa saga do Hellboy. Bom, ou melhor, até tive um pouco dessa experiência, mas foi um todo que eu fui montando, né? Sei lá, eu li o final primeiro, depois eu li o meio, depois eu li uma história do começo. Foi tudo misturado, assim, né? Nunca tive essa experiência do começo e em ordem, esse todo assim. E eu vou dizer o seguinte, né? Que embora as histórias isoladas do Hellboy sejam boas, o todo faz elas ficarem muito melhores, mas muito melhores mesmo, assim. Hellboy é um épico, é a história contada, embora, assim, não dá para dizer que o Mike Mignola lá no começo tinha toda ela na cabeça, não é isso, né? Ele diz que ele vai adaptando coisas, vai mudando coisas, mas o todo que se forma é um grande épico, é uma saga, né? E uma saga que vai se construindo aos poucos, é uma saga que reúne diversas mitologias e folclores, referências à ficção científica, referências à literatura, referências históricas também. Assim, o Mike Mignola ele costuma dizer que ele colocou no Hellboy tudo que ele gosta de desenhar. Tudo que ele gosta de desenhar. Bom, por que eu falei tudo isso, né? Para explicar por que eu achei realmente bacana esse ônibus aqui lançado pela Mythos. Vou mostrando um pouco da arte do Mignola para vocês, enquanto eu falo. Esse ônibus aqui está oferecendo a mim, e eu acredito que a muitos outros, a possibilidade de ler a saga principal do Hellboy desde o início e em ordem. Eu já adianto que essa aqui foi a minha melhor experiência de leitura do personagem. Esse ônibus aqui ele tem cerca de 370 páginas contando os extras. Então, ler em ordem, em um volume maior de histórias, de uma vez só, proporcionou uma imersão bem maior do que a que eu tinha tido antes. Talvez só comparável à morte do Hellboy, mas mesmo assim superior, porque aqui eu estou desde o iniciozinho, né? Lá eu peguei uma história em andamento, né? E ao ler isso aqui, eu acho que eu consegui identificar aquilo que torna o Hellboy tão encantador, ao menos para mim. Bom, a saga do Hellboy ela é um amálgama bem feito de referências, de inúmeras referências. Mas ela não é só isso. Se fosse só isso, podia ser uma coxa de retalhos, né? Uma coxa de retalhos bem feita, seria uma coxa de retalhos. Mas ela não é só isso, né? A história é um épico sobrenatural em que o destino do mundo está em jogo. Só que, ao mesmo tempo, ela traz um tom extremamente coloquial. Ou seja, né, em Hellboy, o extraordinário é cotidiano e o cotidiano é extraordinário. Exatamente isso. Em Hellboy, o extraordinário é cotidiano e o cotidiano é extraordinário. E eu acho que isso é mostrado na própria situação do protagonista. Pensa o seguinte, olha o Hellboy, né? Ele é
um demônio, né? Um filho de um demônio, talvez um híbrido, a gente possa considerar um híbrido, e ele tem essa aparência toda, essa aparência estranha, chifres cerrados, tem tudo isso. Só que as pessoas não o estranham, as pessoas desse mundo não o olham com ojeriza ou com algo desse tipo, muito assim, pelo contrário, lidam com ele dentro da normalidade. Então isso mostra um pouco esse tom coloquial que eu estou falando, né? E mal comparando mesmo, esse tom de coloquialidade do sobrenatural está presente também em Fábulas, aquela série do Bill Willingham que eu também gosto bastante, que também é uma miscelânea, né? É uma amálgama de referências. Mas vamos lá, né? Aqui nesse encadernado, o que nós temos? Nós temos a origem do Hellboy, mostrada, né? Pelo menos como Hellboy chegou à Terra. Nós temos assim, um bruxo russo auxiliado por nazistas que faz um ritual que, ao que parece, dá um tanto quanto errado, né? Ou mesmo que não dá errado, a criatura invocada não surge ali. Ao contrário, surge a quilômetros dali em outro lugar. E nesse outro lugar, essa criatura que é o Hellboy é acolhida por um grupo de pessoas, né? Isso inclusive por um cientista, e ela vai ser educada numa base dos Estados Unidos, né? Uma criancinha mesmo, uma criancinha demônio, por isso que é chamado de Hellboy. E nós ficamos durante a história também, mas mais pra frente, nossa primeira, sabendo sobre o pai e a mãe do Hellboy. Conhecemos o BPPD, que é o departamento lá o Bureau, né? Acho que é assim que se pronuncia, onde o Hellboy trabalha de investigação do sobrenatural, o departamento de investigação do sobrenatural. Vamos conhecer os coadjuvantes. E assim, um detalhe que parece assim, que a gente fica pensando nessa história, é que o Mignola parece que ele gosta de mostrar castelos ou grandes construções sendo destruídas, sendo explodidas. Se minha conta não está errada, isso aconteceu 3 vezes nesse encadernado. Além disso, nós temos releituras, se não releituras, ao menos histórias legais de monstros como o lobisomem e o golem. Nós temos assim histórias assim que se completam, né? Assim, quando a gente vai lendo isso aqui, não parece nem que são minisséries diferentes, né? Parece que realmente dá a sensação de todo, de uma única história sendo contada, né? E histórias que mostram esses primeiros passos, mas que já apontam para algo grandioso. Há um destino traçado para o Hellboy, destino que ele nega, um destino que ele não quer ser realizado e que talvez na negação desse destino ele contribua para realizá-lo, tal qual acontece nas tragédias gregas. Há muito de tragédia grega aqui nesse quadrinho do Hellboy. Muito mesmo, né? Um destino e a luta contra ele, né? Um destino e a luta contra ele. Um outro detalhe bacana que aparece aqui é a humanidade de seres monstruosos, como o Abe Sapiens ou um golem que aparece na história, que às vezes são pessoas, sei lá, o próprio Hellboy a gente pode colocar assim, alguns cheios de ternura, outros de senso de justiça, né? Parece dizer que a monstruosidade não está na aparência, mas está nas atitudes. Então, esses monstros às vezes parecem mais humanos que alguns humanos, como o bruxo Rasputin. Bom, e assim, enfim, nessa leitura aqui foi uma leitura muito prazerosa mesmo, assim. Como eu falei, foi a minha melhor experiência de leitura do Hellboy. Eu estava já esperando, bom, agora eu vou ter o todo do Hellboy. Eu sabia que eu ia gostar disso, eu já tinha lido Hellboy antes, eu tinha noção. Hellboy, eu desgostei de pouquíssima coisa. Hellboy no Inferno, a conclusão da saga eu não curto tanto. Mas no geral eu gosto do Hellboy. Só que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Isso aqui me deu quase que um frescor de uma primeira leitura. Sério, isso que eu estou dizendo. Embora eu já soubesse algumas coisas e algumas histórias eu já tivesse lido, mas, por exemplo, quando eu li de novo Os Lobos de Santo Agostinho, que é uma história curta que está aqui, e agora as coisas estão sendo mais amarradas. Cara, foi realmente, embora tenha sido uma releitura, foi uma releitura com frescor de primeira leitura. E assim, né, como eu falei, né, eu achei um grande acerto da Mitos lançar esse encadernado aqui, né, esse ônibus. Eu achei um acerto, e um acerto ousado. Se a gente for pensar, a Mitos já lançou Hellboy, depois relançou nas coleções históricas. Bom, fico pensando, né, talvez
fosse pensar de fazer uma nova impressão, né? Mas agora ela lança de novo num outro formato, pretendendo atingir um outro público, né? Ou, talvez um público que tem essa experiência como eu, né? Conheço personagens, uma coisa ali, mas quer ler tudo em ordem, né? Quer ler tudo desde o início. Eu achei ousado e me parece que foi acertada. Claro que eu não tenho assim contato nenhum com dados, não sei quanto isso vendeu, mas ao menos na internet eu só vi pessoas elogiando, várias pessoas dizendo que tinham pego, teve uma espécie de pré-venda com brinde também, foi um acerto legal da editora Mitos, e o bacana é saber que esse ano nós já vamos ter o segundo, né? Continuando isso aqui, uma boa notícia, né? Agora vamos, quem sabe, né? Ao final de tudo eu não faço um balanço, porque aí realmente vou poder ter um olhar desse todo do Hellboy, desse todo... Agora, todo mesmo, né? Essa saga dessa luta contra o destino, da morte dele, que com certeza eu vou reler depois, quando chegar no momento certo, nesses encadernados. Bom, é isso. Bom, já falei que eu gostei bastante. E você, leu, gostou? Às vezes já leu nas edições históricas e não pegou essa. Mas diz aí o que você gostou, o que você acha do Hellboy, o que você acha dessa saga, se tem interesse, se não tem. Bom, agradeço por você ter visto o vídeo. Lembro que eu vou deixar um link da Amazon aqui para compra do Hellboy Omnibus, e um link mais geral também, caso você compre por esse link, você ajuda o canal a ser mantido e melhorado, né? Dá para comprar tem outros lugares que isso aqui está vendendo também. Acho que inclusive eu vi isso aqui na banca de jornal. Eu deixo da Amazon aqui porque isso realmente é uma maneira de melhorar, de sustentar o canal. Também te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, a compartilhar o vídeo, caso você tenha gostado dele. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Isso é importante pra caramba, até para a sustentabilidade disso aqui que está sendo feito. Bom, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.